Olá pessoal, aqui a gente vai resolver mais algumas questões, tá? Na verdade, uma questão sobre função, tá? Bem, sou o professor Lucas Machado e aqui a gente tem essa questão onde é dado, tá? A função por meio somente do gráfico, tá? Então não é dada a expressão da função, né? Então f de x igual a x ao quadrado, a gente não tem essa expressão. É dada a função apenas por meio do seu gráfico aqui, tá bem? Então a gente vai trabalhar somente com isso. E aqui a gente tem o primeiro item, tá? Que pergunta assim, por que f é injetivo, tá? Injetora, né? Bem, a definição de função injetora, né? É o seguinte, se você tem dois elementos, né? Vou botar assim, x1 diferente de x2, se você pega dois elementos diferentes, as imagens têm que ser diferentes, tá? Essa é a definição, ok? Bem, aqui a gente não pode usar essa definição porque a gente não tem a cara, né, a expressão da f, né, para a gente testar, ok? Bem, então a gente vai utilizar um outro artifício, que é o de passar as retas horizontais no gráfico, tá? Então essa função ela vai ser injetora, tá? Quando eu passo retas aqui, ó, passo retas horizontais e elas tocam apenas em um ponto. Então aqui apenas um ponto, aqui apenas um ponto, aqui apenas um ponto, tá? Então o que é importante, né? Assim, claro, aqui eu passei 3, mas você teria que imaginar, né, todas as retas possíveis. Se para alguma delas, né, para alguma dessas retas, você consegue ver que tocaria em 2 pontos, então ela não é injetora, tá? Então, por que ela é injetora? Porque, né, quando quando passamos retas horizontais estas cortam, tá, entre aspas, cortam o gráfico apenas em para dar ênfase até um único ponto, certo? Então, só reforçando, né? Horizontais a gente testa se ela é injetora, tá? E aí, vertical é quando a gente vai testar se uma curva é uma função. É o que a gente viu lá no início, tá bom? Bem, é o que a gente vê no início, que eu digo quando está se estudando função, né? Bem, então no item B pede assim, determine o domínio, tá? E a imagem da função inversa, tá bom? Então, bem, o domínio e a imagem da função inversa, elas invertem, né? Então, no primeiro item a gente já viu que ela é injetora, então faz sentido a gente falar na função inversa a partir do momento que ela é injetora. Bem, então a gente sabe que o domínio, né? O domínio da inversa é a imagem da minha função f. E a imagem da minha função f, ele vai ser o domínio da inversa, né? Ele vai ser o domínio da minha f. Troca, né? Bem, então aqui eu tenho o gráfico, né? Aqui é o gráfico da f, né? É o gráfico da f. Então eu posso buscar, bem, se eu quero saber o domínio da inversa da f, eu olho a imagem da f, né? Então a imagem da f eu posso observar quando eu faço uma sombra, né? Uma sombra aqui horizontal sobre o meu eixo y, né? Sobre esse eixo. Então, quando eu faço essa sombra, o intervalo que é compreendido aqui é este, certo?
Então, esse daí é o intervalo que vai, se você observa aqui, ó, tá? Que é do menos 1 até o 1, 2, 3. Então, isso daqui é o intervalo menos 1, 3, tá? E aí, vou apagar agora. Para a gente olhar a imagem da inversa, eu vou olhar para o domínio da minha função, tá? Então, quem é o domínio da minha função? Eu já falei, né? Você pode olhar aqui no gráfico fazendo a sombra agora vertical sobre o meu eixo, né? Então, nesse caso aqui, quando eu faço isso, é compreendido todo esse intervalo aqui, tá? Então, ele vai começar aqui, né? No caso, é do menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é 1, 2, até o 3, né? Nesse caso aqui é do menos 3 ao 3. Então, a gente está trabalhando só com o gráfico, certo? Se eu tivesse a expressão da função, poderia determinar o domínio, a imagem, de outro modo, tá? Mas aqui a gente está trabalhando só com a função, ok? Item 6, né? Determine o gráfico da minha função inversa. Certo? Então, bem, o gráfico da sua função inversa, o que que acontece, né? A gente tem a propriedade que ela é espelhada, né? Em relação ao eixo, a reta, na verdade, né? Deixa eu tentar fazer aqui. A sua reta x igual a y, ou seja, essa sua reta aqui, ó, né? Então, o seu gráfico, ele é espelhado em relação a esse, então eu vou até colocar aqui de vermelho, esse daqui é o gráfico da sua função f, né? Então, agora eu vou tentar fazer aqui de verde o gráfico da sua função inversa, tá? Então, bem, é só um esboço, não vou, né? Bem, então, você pode observar alguns pontos, por exemplo, né? Por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 0, 2, né? Então, o gráfico da inversa vai ter que passar pelo ponto 2, 0. Então, o ponto 2, 0 é esse. Então, ele vai ter que passar por aqui, por exemplo, tá? Você está espelhando. Então, você pode marcar alguns pontos assim, só para tentar facilitar o esboço, né? Então, vamos lá aqui. Deixa eu dar um zoom para a gente tentar... Deixa eu tentar marcar mais um ponto. Esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto... Esse daí é o ponto menos 1, 1, né? E aqui, então, a função, né? Vou até fazer eles de vermelho para deixar enfatizado que é o ponto da função f, né? É o ponto 0, 2, foi, e esse daqui também é um ponto, tá bem determinado, né? Ponto menos 1, 1. Deixar de verde aqui agora, então, é o ponto 2, 0, né? Esse ponto aqui também que eu vi agora é o ponto menos 1, então aqui eu tenho um ponto, por exemplo, 1, menos 1, certo? Então, por exemplo, eu já sei que o gráfico vai ter que passar por aí, né? E aí eu vou tentar agora fazer o meu esboço, tá? Esses pontos que eu marquei é só para tentar ser um pouco mais fiel, tá? Então, ele faz pouco disso, né? Então, ele meio que espelha aqui. E esse daí é o gráfico da função inversa, certo? Bem, então, vou até deixar lá, então, vou ver aqui, né? Se eu fizer isso e tentar agora só trazer lá, né, a informação que eu tinha, vai ser algo, né? Deu para entender. Eu acho que o de cima tá melhor. Ok? Vai ser algo mais ou menos desse tipo aí, o gráfico da função inversa, tá? Qual o valor de f a menos 1 de 3, né? F a menos 1 de 3. Bem, né? Então, você quer saber f a menos 1 de 3, ok?
Então, a pergunta que você poderia se fazer é: quem é x, né? Quem é x, tá ok, o f de x é 3, né? Ok? Por quê? Né? Uma explicação breve. Se você passa a inversa, vai ficar a inversa, né? De f de x aqui, ó. Só que aqui eu tenho f a menos 1 com a f, né? A gente viu a propriedade do cancelamento, isso dá x. Então, basta você descobrir quem é o x que satisfaz essa propriedade aqui. Então, ou seja, na prática, né? Eu não quero apagar ali aquele desenho. Vou ver se eu pego aqui uma cor diferente, esse azul aqui. Na prática, né? Se você quer olhar isso, você faz um corte, né? Na altura do gráfico, você vai no y igual a 3, você faz um corte, né? 1, 2, 3, então a altura é essa, tá? A altura é essa daqui, tá bom? Então, você olha o ponto, tá? Esse ponto aqui. E aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coincidentemente, esse é o ponto 3, 3, tá bom? Então, esse daqui está relacionado a priori ao x e esse ao f de x, né? Ou seja, então, o f de 3 é 3, tá bom? Então, nesse caso aqui, tá? Esse x aí, ele é justamente o 3, né? Ou seja, a imagem inversa de 3 é 3, ok? Então, seria mais didático, né? Se o exemplo desse um valor diferente ali. Então, se aqui, vamos supor por um instante, só tentando se complementar, né? Que tivesse sido 3, 2 aqui que eu tivesse encontrado. Aqui não, aqui. Né? Tivesse encontrado um 3, 2. 1, 2, 3, né? 2, 3. Então, a inversa menos aqui seria o 2, né? Mas isso é só um exemplo, tá bom? Mas na prática, o que você vai ter que fazer é fazer o corte aqui na altura que você quer, né? No caso foi no 3, fiz o corte aqui no 3. Fiz o corte aqui na altura 3, né? Que bem que é a altura 3. E aí vi qual era o x relacionado, tá? Então, é aquela pergunta, né? Qual é o x que eu escolho para a imagem da 3, né? Ok? Então, espero que tenha ajudado.